Escola Municipal Bélgica, 9º ano, Matemática. Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Genesi, professor de Matemática, 9º ano, Escola Municipal Bélgica. Então, estamos aqui para mais uma resolução daquela lista de exercícios de cálculo de área de figuras planas que foi deixado no Classroom para que você pudesse exercitar. Então, vamos fazer a nossa correção e verificar o que você acertou, o que você errou, o que a gente pode melhorar, ok? Então, vou compartilhar aqui uma tela com vocês, que é a nossa resolução, e vamos à luta. Então, vou colocar ela em tela cheia para que a gente possa ficar só a nossa imagem aí da resolução. Perfeito? Bom, começa o nosso primeiro problema. Vamos ler esse problema, está assim. O xadrez é considerado mundialmente um jogo de estratégias que utiliza um tabuleiro quadrangular, conforme ilustra a figura a seguir. Considerando que todos os quadrados que compõem o tabuleiro, preto e branco, são pretos e brancos, né, possuem 3 centímetros de lado, a área total dos quadrados pretos em centímetros quadrados é igual a quanto? Então, vai ser igual a 9, vai ser igual a 144, vai ser igual a 288, vai ser igual a 432. Uma coisa que a gente pode, ser levado a acreditar, por exemplo, é que a área desse resultado pudesse ser 9 centímetros. Por que 9 centímetros? Porque você está levado a fazer o quê? Se você já lembra qual é a área de um quadrado, como a área é 3, você já pode pensar 3 ao quadrado igual a 9. E aí você ser levado a acreditar que essa resolução já é fácil e pronto, resolvido. E aí você vai ver que é um pouquinho mais do que só elevar ao quadrado. Perfeito? Bom, vamos continuar aí. Para que eu possa fazer ela adequadamente, eu tenho que lembrar primeiro o que é um quadrado. Seria bom que a gente lembrasse as características de um quadrado, né? Então, o importante é que no enunciado, o que ele me deu aqui? Falou de um quadrado, falou também que esse quadrado que está aqui marcado, ó, isso que a gente tem que levar em consideração, está lá o meu quadradinho, e como se calcula a área de um quadrado. Você lembra como é que se faz? Não? Então vamos relembrar aqui, como é que eu calculo a área desse quadrado? Ó. Quais são as características desse quadrado? Aqui tem alguns elementos, né, diagonais, lado, ângulo interno, vértice, mas vamos esmiuçar um pouquinho mais. Bom, vamos pensar nas pontas. E aí a gente pode pensar o seguinte, quantas pontas tem um quadrado? Vamos contar? Aí você vai lá contar. 1, 2, 3, 4. 4 pontas. Então esse quadrado tem 4 pontas. Mas você já ouviu alguém falar de quadrado, falar de pontas? A gente não fala de pontas de um quadrado, né? A gente fala de vértices. Então cada ponta do quadrado é um vértice do meu quadrado, da minha figura, certo? Então não vale eu perguntar quantas pontas tem o quadrado, e sim quantos vértices tem esse meu quadrado. Né? Que agora a gente já sabe que ele tem 4 vértices, porque ele tem 4 pontas. Uma outra coisa, também fala das diagonais, e aí vamos lembrar, desculpa, o que é a minha diagonal? Então, por definição simples, bem simplificada, diagonal é um segmento de reta, então, ou seja, um pedaço da reta que tem início e fim, e que une 2 vértices não consecutivos. O que seria isso, vértices consecutivos? Vértices consecutivos são aqueles que, se eu traçar um segmento de reta unindo eles formam o lado da minha figura, certo? Então, por exemplo, se eu unir o vértice 1 até o vértice 2, na realidade, eu não vou ter uma diagonal, eu vou ter o lado do quadrado. Então, esses 2 vértices aqui são vértices chamados vértices consecutivos. Eu não posso ligar o vértice 1 com o vértice 4, porque ele vai formar o lado desse meu quadrado, não dá. Mas se eu ligar o vértice 1 ao vértice 3, ele não forma lado. Então, esse camarada aqui, esse segmento de reta vai ser uma diagonal. Então, vamos ver as diagonais do meu quadrado. 2, 4 e 1, 3. Ou 4, 2, ou 1, ou 3, 1 também, mas eles serão as mesmas diagonais. Então, eu não posso contar 2 vezes, né? Não posso contar a diagonal do vértice 2 para o 4 e do 4 para o 2.
Não posso fazer isso, porque é a mesma diagonal. Então, quantas diagonais tem o nosso quadrado? O quadrado aqui tem 2 diagonais, né? Perfeitos aqui. Uma outra coisa também é quando ele fala aqui dos ângulos internos, ó, ângulo interno. Então, olha os ângulos internos desse meu quadrado. A característica deles são ângulos de 90 graus, que são chamados de ângulos retos. Então, ele possui 4 ângulos retos, além de também da medida dos seus lados serem exatamente iguais. Então, ele possui 4 lados iguais e 4 ângulos também iguais, e esses ângulos são ângulos retos, né? Então, rapidamente, as características desse meu quadrado são essas, né? Então, vamos voltar para o nosso problema. Como se calcula a área de um quadrado? Vamos lembrar. A área do quadrado eu posso falar que é lado vezes lado, ou ainda, se eu não quiser falar lado vezes lado, como os lados são iguais, se eu multiplicar 2 números iguais, eles passam, eu vou somar os expoentes, eles passam a ser ao quadrado. Então, eu posso falar que é o lado ao quadrado. Beleza. E aí, se eu for buscar no enunciado ele me fala alguma coisa com relação à medida do lado. Ó. Olha lá, ó. Certo? Está lá mostrando para mim a medida do meu lado, que é de 3 centímetros. Portanto, se eu pegar essa medida e substituir aqui como a medida do meu lado, eu vou poder calcular a área dele. Então, a área vai ser 3 ao quadrado, que é igual a 9 centímetros quadrados. Então, quer dizer que eu já posso marcar que é 9? Letra A? Não, você não pode, porque, ó, olha o que ele perguntou no enunciado, ó, a área total dos quadrados pretos. Eu aqui calculei só a área de um quadrado preto, né? Eu quero calcular a área de todos os quadrados. Então, uma outra coisa que eu tenho que fazer é calcular, contar quantos quadrados pretos eu tenho nesse meu tabuleiro. Então, vamos contar? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Então, eu tenho 32 quadradinhos pretos, que agora ficaram azuis, né? Mas são pretos. Estão representando o preto aí. Porque se eu botasse preto, não iria sobressair uma vez quando ele fosse abrir. Tá? Então, o azul ali ficou para isso, com essa intenção. Então, basta que eu multiplique 32 vezes 9, certo? E se eu fizer 32 vezes 9, eu vou encontrar 288. E aí sim, essa eu posso marcar a minha resposta, que vai ser 288, letra C. Perfeito? Então, a área total de todos os quadrados pretos que tem no meu tabuleiro corresponde a 288 centímetros quadrados. Perfeito? Então, próximo exercício. O 2. O exercício 2 fala o seguinte: o triângulo a seguir representa um terreno que será impermeabilizado para receber futuras obras. O metro quadrado do material impermeabilizante custa R$ 9,23. Calcule o valor que será gasto neste procedimento. Qual é o procedimento? De impermeabilizar todo esse terreno, certo? Bom, então, o que eu posso encontrar aí na minha figura, né? Já sei que ele já falou que é um triângulo, então alguns elementos já estão marcados na figura, então vamos tirar esses elementos quem são, identificar quem são eles. Primeiro, eu tenho ali a minha altura, representada pela letra H. Mas o H não, a pessoa gerencia o H, a altura de H, a altura não tem H, né? Mas essa referência aí é com relação ao termo em inglês, tá certo? Então, em altura, em inglês, ela vai estar lá utilizando lá o H. E a outra medida é o segmento AB, que é a minha base, letra B. Bom, mas antes de resolver, vamos lembrar de algumas características do triângulo, né? Alguns elementos importantes do triângulo. Então, o primeiro está aqui, ó. O que nós temos aqui? Características de um triângulo. Então, ó, triângulos são polígonos formados por 3 lados e 3 ângulos. Beleza? Em termos geométricos, os triângulos são resultado da junção entre 3 pontos não colineares, pontos que não estão alinhados, pontos que não pertencem à mesma reta. E os tipos de triângulos variam de acordo com o comprimento dos lados e dos ângulos internos formados pelos vértices. Bom, vértice a gente já sabe o que é, que são pontos. O que a gente falou, a gente não sabe que não tem triângulo demais aí, né? Tem 6 triângulos aí. Bom, nós podemos dividir o triângulo em 2 partes.
Um com relação à medida dos lados e outro com relação à medida dos ângulos. Então, vamos olhar com relação ao lado. Então, esse primeiro triângulo que está aí, ó, é um triângulo que é chamado de triângulo equilátero. Aí você observa que ele possui 3 lados e são exatamente iguais. Esse pontinho aqui quer dizer que ele tem a mesma medida, né? E, obviamente, 3 ângulos também iguais. A lados iguais estão opostos, ângulos também iguais. Aí o segundo triângulo, observe aqui, ó. Aqui eu tenho um pontinho, uma barrinha, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Quer dizer que esse lado aqui é diferente desse, que é diferente desse. E esse daqui também é diferente desse daqui. Ou seja, não tem nenhum lado igual. Todos os lados são diferentes. Então eu tenho um triângulo aqui chamado triângulo escaleno. São triângulos que possuem lados diferentes. E uma terceira classificação é esse triângulo aqui, que você vai poder olhar que eu tenho 2 barrinhas, aqui também 2 barrinhas. Quer dizer que esse lado aqui é igual a esse. E aqui, uma barrinha só que não é igual nem a esse, nem a esse. Ou seja, eu tenho 2 lados iguais e um diferente. Consequentemente, eu vou ter, ó, a lados iguais estão opostos, ângulos também iguais. Então, eu tenho 2 ângulos iguais e um diferente, e também 2 lados iguais e um diferente. Esse tipo de triângulo é chamado de triângulo isósceles. Isósceles, 2 lados iguais. Bom, com relação aos lados, são essas, mas agora mudou ali a cor, agora é o vermelhinho. O que tem o vermelhinho para gente? Observe aqui em relação agora, nós vamos falar o ângulo. Os ângulos, então aqui, ó, 30 graus está aqui, 60 graus está aqui e 90 graus está aqui. É um triângulo escaleno com relação aos lados, você já percebe, ó, lados diferentes, ângulos também diferentes. Mas ele tem uma característica específica aqui, especial, que exatamente ele tem um ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, determina para esse tipo de triângulo catetos e hipotenusa. Ou seja, ele é um triângulo retângulo, triângulo que possui um ângulo reto. Então, é por isso que ele é triângulo retângulo. Uma outra classificação com relação aos ângulos é esse outro triângulo aqui, que observa o seguinte, ele também tem ângulos diferentes, ó, 60, 80, 40, ele também é um triângulo escaleno, porém, se você observar, nenhum ângulo aqui é superior a 90 graus. Então, aqui é 40, é menor do que 90, 80 é menor do que 90, 60 é menor do que 90. Então, esse triângulo aqui é chamado de triângulo acutângulo. Acutângulo. Ângulo que tem somente ângulos, triângulo que possui somente ângulos agudos. E, por fim, última classificação, você observa aqui também, ó, ângulos diferentes, 3 ângulos diferentes, logo 3 lados também diferentes. E aí eu tenho aqui, ó, um ângulo de 20 graus, um ângulo de 30 graus e um ângulo de 130 graus. Você observa que 30 é menor do que 90, 20 é menor do que 90 e 130 é maior do que 90. Então, pelo fato de ser maior do que 90, esse triângulo aqui, ele é chamado de obtusângulo. Triângulo que possui um ângulo obtuso, um ângulo que é maior do que 90 graus. Bom, então, esses são elementos importantes de classificação dos triângulos em relação à medida dos lados, em amarelo, e à medida dos ângulos, em vermelho. Então, eu vou retornar para o nosso problema. Como que eu calculo a área de um triângulo? Então, aqui eu tenho aqui a área de um triângulo, calculada como base vezes altura, dividido por 2. A base eu conheço, que vale 15. A altura eu conheço, que vale 20. Então, basta eu substituir na minha fórmula. Então, vou ter 15 vezes 20, dividido por 2. E aí eu vou ter 300 por 2, 150. Acabou? Não acabou. Você pode ver até que nem tem resposta para você, né? De cara, assim, dessa forma. Lembra que o nosso problema está pedindo para que você calcule o custo, certo? Então, você tem que pegar este valor e, olha, aqui em cima, ó, ele fala que cada metro quadrado custa R$ 9,23. Então, ó, eu tenho que pegar 150, que foi a área que eu calculei, e multiplicar pelo valor que é de cada um metro quadrado, que é R$ 9,23. Fazendo essa conta,
R$ 1.384,50, que corresponde à opção de letra B. Muito bom. Conseguiu fazer? Acertou? Ótimo. Não acertou? Tenta fazer novamente, vê onde você errou e depois acompanha novamente a resolução para poder pegar e firmar esse nosso conhecimento. Terceira questão. A prefeitura de uma cidade gasta R$ 33,00 por metro quadrado de grama plantada. Sabendo que uma praça que possui a forma de um losango foi totalmente revestida com essa mesma grama e que as diagonais dessa praça medem 18 metros e 22 metros, quantos reais a prefeitura gastou nessa obra? Bom, olhando para o enunciado, ele está falando em losango e está falando sobre diagonais. Então, eu só posso conseguir resolver esse problema se eu lembrar o que é um losango e se lembrar quais são as diagonais desse meu losango. Então, vamos relembrar um pouquinho as características desse meu losango. Então, está aqui, ó, característica de um losango. Losango é um quadrilátero, 4 lados, que tem todos os lados iguais e 2 ângulos agudos e 2 obtusos. Então, olhando nossa figura, eu tenho um quadrilátero, quer dizer que eu tenho 4 lados iguais, tenho 2 diagonais, esses 2 ângulos aqui são ângulos agudos e esses 2 ângulos aqui são ângulos obtusos, ângulos, lembrando, são ângulos que são maiores do que 90 graus. Também é classificado como um paralelogramo, porque cada lado tem um outro lado disposto de forma paralela, ou seja, este lado aqui é paralelo ao lado de cá. Vamos ver. Primeiro, eu tenho aqui em vermelho a minha diagonal, que vai ser chamada diagonal maior. Em verde aqui eu tenho a minha diagonal menor, que vai ser chamada aqui de diagonal menor. Eu passo aqui, ó, minha diagonal aqui, menor. No Dzinho, um é o Dzão, outro Dzinho. Uma outra coisa que a gente pode chamar a atenção aqui, ó, é a medida deste lado aqui, ó. A medida desse lado, se eu projetar do outro lado, ó, é exatamente igual ao outro, né? E esse lado aqui, ó, que é igual ao verdinho, ele também projeta lá no outro lado. Portanto, ele possui 4 ângulos iguais, ou melhor, 4 lados iguais, certo? Opa, vamos retornar aqui o nosso problema. Então, eu estava falando lá do losango, vamos pensar no losango. Como é que eu calculo a área do meu losango? Produto da diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Bom, eu já sei quem é a diagonal, já sei identificar na figura quem é uma diagonal maior, quem é uma diagonal menor. Não? Não lembra? Então, vou botar a figura de novo. Ó, losango, diagonal menor, diagonal maior, e ele já indicou que a diagonal maior vale 22 e a diagonal menor vale 18, certo? No enunciado foi dito isso. Então eu posso agora substituir. Agora ficou fácil, substituição de fórmula direta. Na diagonal maior vale 22, na diagonal menor vale 18, multiplicando 18 por 22, 396, e dividindo por 2, 198. Acabou o meu problema? Não acabou o problema, porque ele não quer saber a medida da área. O que ele quer saber? Fui mudar aqui, mudei tudo também. Vou aumentar aqui, pronto. O que ele quer saber também, ó? Ele quer saber quantos reais a prefeitura gastou nessa obra, sabendo que para cada 1 metro quadrado, ela gastou R$ 33,00. Então, para eu poder calcular, eu tenho que fazer o custo. E o custo vai ser o quê? A medida da área vezes o valor. Se você for fazer na sua casa também, no quarto, colocar um piso, você também vai ter que fazer esse tipo de cálculo. Que é fazer o quê? Calcular a área, saber quantos metros quadrados de piso você vai ter que gastar para ali e depois multiplicar pelo valor de 1 metro quadrado. Essa é a conta básica que você tem que fazer também em casa. Então, vamos lá. Nesse caso, multiplicando 198, que é a área, vezes 33, que é o custo de 1 metro quadrado, o valor é 6.534. Portanto, nossa opção correta, letra D. D é a resposta correta. Perfeito? Questão 4. A figura mostra
a planta de um terreno com a indicação de algumas medidas. Qual é a área desse terreno? Bom, então nós temos aqui uma figura que está marcada aqui, que eu tenho que, primeira coisa, identificar que tipo de figura que ela é. Ela não é um quadrado, não é um losango, não é um retângulo, né? Então ela é um quê? Ela é um trapézio. Vamos conhecer um pouquinho do trapézio. Características de um trapézio. Os trapézios são também chamados de quadriláteros, porque possuem 4 lados. Um par de lados opostos, então, ó, o lado aqui em cima, tem um lado oposto aqui embaixo, lado à direita, lado oposto à esquerda. Esses lados aqui, ele tem um par de lados paralelos. Então, esse lado de cima aqui é paralelo ao lado de baixo. Sendo assim, os trapézios herdam todas as características de propriedades fundamentais dos quadriláteros. Quais são essas propriedades? Ele possui 2 diagonais, de a soma dos ângulos internos ser igual a 360 graus, certo? Ter 4 vértices, 4 ângulos, tudo isso são características do quadrilátero, certo? Então, ó, possui 4 vértices também, né? E aqui está sinalizado que ângulo externo do trapézio e o que é um ângulo interno do trapézio. Bom, e aí como é que eu faço para calcular a área desse meu trapézio? A área é calculada da seguinte maneira, ó, base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. Ih, professor, o que é isso? Bom, vamos pensar, vamos lembrar não, vamos ver por que essa questão de ser base maior, base menor, por que acontece isso? Vamos dar uma olhada e fazer uma... Vou trocar aqui a nossa tela e vou compartilhar aqui um paintbrush para que a gente possa fazer isso. Vamos pensar o seguinte, vamos supor que eu tivesse aqui um triângulo, desculpa, um trapézio, e eu tivesse ele exatamente dessa maneira aqui. Deixa eu ver se eu tenho um trapézio prontinho aqui. Não, mas eu posso construir um trapézio. Vou pensar aqui numa figura que eu quero que ela emende, ela possa ser emendada numa outra. Então, vamos supor que eu tivesse aqui essa figura, assim. E eu pudesse aqui, estou construindo aqui um... Pronto. Oh, legal. Eu estou construindo aqui um trapézio. Pronto, está assim. E vamos supor que eu queira, agora, eu quero juntar essa minha figura. Se eu pudesse fazer aqui ó, que ele vai juntar, ó. Peguei a mesma figura que essa, né? Então, se eu juntar aqui, ó, que tipo de figura que ela vai formar? Ó, se eu pegar e completar ela aqui, por causa do paintbrush, ela faz isso, mas ó, que figura que ela iria formar? Ela lembraria exatamente o quê? Um retângulo, né? Um retângulo. Ó, retângulo. Então, eu posso dizer que ter um trapézio é exatamente aqui, ó, tem um trapézio aqui, tem um outro trapézio aqui, ó. Então, calcular a área desse meu trapézio é exatamente buscar a área. Veja que se eu calcular a área desse retângulo inteiro aqui, ó, que é o que? Base vezes altura, não é? Calcular um retângulo, a área do retângulo vai ser exatamente a base dele vezes a altura. Então aqui é a base dele e aqui a altura. E no momento que eu quero calcular a área desse meu retângulo, eu calculo como base vezes altura. Legal. Mas veja que nessa forma, eu estou calculando isso aqui tudinho, ó. Essa área todinha. E como você pode perceber, opa, deixa
Deixa eu tirar só isso aqui. Como você pode perceber, esses dois trapézios que estão aqui em cima, eles têm a mesma área. Eles têm a mesma área do de baixo, ó. Exatamente igual. Portanto, se eu quiser calcular apenas uma área desse trapézio, basta que eu faça o quê? Calcule o retângulo inteiro e divida por duas partes. Eu vou ter a área de um triângulo. Desculpa, de um trapézio. Só que, olha só, para que eu possa obter essa base vermelha aqui, ó, aqui em cima, eu tenho que juntar esse pedacinho daqui, ó, esse pedacinho. Deixa eu afastar aqui para ficar mais claro, ó. Eu tenho que juntar este pedacinho daqui com mais esse outro pedacinho daqui, ó. Ó. Se eu juntar esses dois, eu vou ter exatamente igual essa medida toda aqui, que é a base do meu retângulo. E aí foi então dividido o seguinte: essa parte grandona daqui foi chamada de base maior do meu trapézio. E essa daqui foi chamada de base menor do meu trapézio. Base menor. Então, se eu juntar essas duas, me dá a base do meu retângulo. Por isso que a gente faz o quê? Quando eu vou calcular a área de um trapézio, eu faço o quê? Somo a base grande com a base pequena, que está representando essa basezinha do meu retângulo aqui, ó. Isso aqui está representando essas duas. Multiplico pela altura e divido por 2, porque é exatamente para poder achar a área só de um retângulo. Por isso que é base maior vezes a base menor dividido por 2. Então vamos voltar ao nosso probleminha, que era exatamente esse, ó. Então, ó, base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. A base maior, eu sei quem é, que vale quanto? Vou calcular a nossa base maior e a base menor. Vamos lá. A base maior vale 34, a base menor vale 10 e a minha altura 16. Então, ó, 10, 34, 16. Vai dar 44 somando 33, 34 com 10. Vou multiplicar 44 por 16, que dá 704. E aí, ao dividir por 2, 352. Portanto, a área dessa região, que é a área desse terreno, equivale a 352 metros quadrados. O que significa isso? Significa que, se eu tivesse um quadrado de 1 metro por 1 metro, se você não tem noção o que seja, construa um em casa, pega um pedaço de jornal, faz um jornal, cola duas folhas grandes de uma do lado da outra e corta 1 metro por 1 metro, você vai ter noção do que seja 1 metro quadrado. Então, quando a gente fala que esse terreno tem uma área de 352 metros quadrados, corresponde a dizer que, e se eu tivesse um quadrado de 1 metro por 1 metro, eu iria precisar de 352 quadrados iguais a esse para cobrir todo o terreno. Bom, próxima. Dada a figura, agora, esse aqui já não está dentro de um problema, de um contexto de um problema, já dá para a gente resolver mais diretamente esse problema. Dada a figura com indicação de algumas medidas, qual é a área dessa figura? Então, a primeira coisa é identificar a figura, né? Então, você vê, ó, eu tenho uma diagonal ali que vale 38 centímetros, diagonal maior. Tem uma diagonal menor ali de 24 centímetros, certo? Identifique que é um losango, quem já viu nos problemas 2 e 3, se não me engano. Então, eu posso falar que a área desse meu losango é o quê? Diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Então, vou ter 38 vezes 24, dividido por 2, 912 dividido por 2 e 456 dividido por 2. Certo? Próximo problema, a área das figuras, a área da figura plana abaixo é, sai um S a mais ali, né? Bom, vamos identificar essa figura. Essa figura agora aqui, que é essa região, é um paralelogramo, é diferente, a gente não viu ainda. Então, vamos lembrar aqui o que é um paralelogramo, as características dele, certo? Então, ó,
Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Primeira coisa, essa palavra congruente quer dizer que eles possuem a mesma medida, são iguais. Então, ângulos opostos iguais. Então, vamos ver os ângulos opostos na figura. Ó. 45 aqui, o oposto dele está aqui em cima. Ó. Ângulos opostos iguais. E o 135, ó, ângulos opostos aqui iguais. Então, ângulos opostos são congruentes. Segunda dica dele aqui, as diagonais de um paralelogramo cruzam-se em seus pontos médios. O que é um ponto médio? É um ponto no meio, ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Então, se essas diagonais se cruzam no meio, elas são divididas em partes iguais. Vamos ver na figura ali, ó. Duas diagonais, ó, estão sendo divididas exatamente no ponto médio, no meio. Então, quer dizer que essa partezinha daqui é igual a essa de cima. Essa daqui, que é maior, é igual a essa parte aqui também maior. Terceira dica aqui, os lados opostos de um paralelogramo são congruentes, possuem a mesma medida, ou seja, olha o termo congruente aparecendo novamente. Então, lados opostos são congruentes. Então, vamos ver lá, ó, esse lado verdinho, 2,83, ele é igual ao outro lado, 2,83, que é oposto a ele. Este lado aqui, 4, ele é igual ao outro lado lá, que vale 4 também. Certo? São lados opostos congruentes. E por último, a dica é que dois ângulos adjacentes de um paralelogramo são suplementares. Outro termo novo aqui, ó. Suplementares quer dizer o quê? Ou seja, a soma dos dois ângulos é igual a 180 graus. Vamos ver isso aqui, ó. Se eu prolongar esse lado aqui, ó, desse paralelogramo, e pegar esse ângulo de 45 e fazer com que ele venha para cá, ó, olha ele lá vindo aqui, ó. Então, se eu somar 135 com 45, ele vai me dar 180 graus. Então, eu posso dizer que os ângulos adjacentes, né, são ângulos suplementares. São ângulos que... Por que eles são adjacentes? Outro termo também, né? São ângulos adjacentes. Por quê? Olha esse lado, olha esse ângulo aqui, ó. Ele é formado por este lado, este vértice e este lado. Só que este lado do 45, ele também é lado do 135. Então, eu posso falar que esse 45 e esse 135, eles são adjacentes porque eles compartilham o mesmo lado. Ok? Então, retornando ao nosso problema. Já sei que é um paralelogramo, já sei tudo de paralelogramo. Agora, eu posso calcular a área dele. Como é que se calcula a área de um paralelogramo? Preciso saber a medida da base dele, que está em roxinho ali, que vale 6. Preciso saber a medida da altura dele, que vale 2. Então, a área do paralelogramo é a metade. Não, eu corrigi isso aqui. A área do paralelogramo é exatamente igual à área do retângulo, certo? Então, vamos lá fazer só uma correção aqui, que aqui saiu exatamente igual ao base vezes altura, somente, né? Somente. Então, aqui eu tenho 6 vezes 2, e aqui eu tenho 12. A gente vai no copia e cola, rapidamente vai sair ele copiado do outro. Pronto. Então, agora aqui, paralelogramo. A área dele é exatamente igual à área do retângulo, que é base vezes altura. A área 6 vezes 2, logo 12. E aí, também, ele não é 6. A resposta dele é exatamente 12. Pronto. Agora sim, agora está correto. Perfeito? Então, está aí a área do meu paralelogramo. E aí, opa, tem aqui, ó. Já acabou. Já. Tchau. E aí, a gente encerra mais essa correção dessa nossa lista de exercícios. E um bom fim de semana para vocês. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais, tudo de bom. Escola Municipal Bélgica, 9º ano, Matemática.